12ª instrução do aprendiz. Esquadro e compasso. Venerável mestre diz: esses dois instrumentos, que são legados pelos pedreiros, devem estar sempre juntos e associados. O esquadro é responsável pelas linhas retas em esquadria, com ângulos de 90 graus, tem a propriedade de auxiliar no traçado do quadrado, porém, deve estar acompanhado do compasso, que lhe alivia a incumbência, pois segue o que é responsável pelos círculos. Primeiro vigilante diz: o esquadro como joia no fitão ou no avental do venerável, significa a retidão de propósitos, o que deve ter em observar a inviolabilidade das leis da loja, tanto quanto no perfeito estabelecimento da equipe, porque o esquadro o retifica, ordena, e representa, sem dúvida, o bem ou a vontade do bem. A intenção de ser considerado o esquadro como joia do venerável, presume-se, foi porque o venerável tem como atividade primordial a criação de maçons perfeitos, como sinal de retidão, e se constitui no instrumento principal de promoção da transformação da pedra bruta em pedra cúbica ou polida. Com dois esquadros forma-se o maior símbolo cristão, isto é, a cruz, enquanto na simbologia pitagórica o esquadro é o signo dos gnomos. Segundo vigilante diz: já o compasso, criado para construir os círculos perfeitos, o indica o centro, o raio, e o diâmetro desse círculo. É possível vislumbrá-lo como sendo a imagem dos pensamentos ou nos diversos os círculos o que percorre, e pelo afastamento ou aproximação de seus braços o estar-se-ia diferenciando os diversos modos de raciocínio, que de acordo com as circunstâncias, devem ser abundantes, amplos, precisos, conclusivos, claros e persuasivos. O compasso, segundo Wirth, é o símbolo do relativo, que lembra um ser humano com a cabeça e dois braços que se afastam à vontade, medindo o domínio que este ser humano pode atingir, isto é, o conhecimento ou o incognoscível. Orador diz: segundo alguns escritores, o círculo centrado pelo ponto representa o Sol ou o emblema solar, assim, combina. Item um círculo infinito e o ponto A o símbolo do início de toda a manifestação. Ainda assim, o absoluto e o relativo estão representados pelo compasso, símbolo que é a figura. Item da dualidade, por seus braços, e da união pela cabeça do compasso. O esquadro é um instrumento fixo, enquanto o compasso é móvel, por isso, pode-se inferir que em relação ao esquadro passivo o compasso é ativo. Dada a elasticidade de abertura de seus braços, que podem atingir 90 graus ou mais, o compasso o símbolo do espírito, com poderes sobre o esquadro que simboliza a matéria. Secretário diz: por essa razão, é que a abertura de seus braços vai aumentando de acordo com o grau maçônico atingido, porém, devendo chegar ao máximo de 90 graus, isto é, a esquadria. Nas várias seções da loja, o compasso e o esquadro são colocados sobre o livro da lei aberto no altar dos juramentos de modos diferentes, dependendo do rito adotado pela oficina, porém, no grau de aprendiz o esquadro sempre deve ser sobreposto ao compasso. Segundo Plantageneta, essa antiga tradição significa que naquele grau, o esquadro representando a matéria, cobre os dois braços do compasso, o que simboliza o espírito, demonstrando que o aprendiz só pode ser merecedor de atenção, pois não está em condições de oferecer muito conhecimento, pois dele só é possível exigir-se sinceridade e confiança. Sendo o esquadro a representação da matéria, e o compasso do espírito, pode-se aferir que no primeiro, o grau de aprendiz. Item a matéria domina o espírito. Guarda, sou o cobridor, o diz. Há no segundo grau de companheiro, o esquadro é entrecruzado com o compasso, com um de seus braços sobre uma das hastes do esquadro, significando que o omisto não cumpre sua tarefa às cegas, e que a moral do símbolo é sinceridade e discernimento. Assim, no grau de companheiro pode-se dizer que item o espírito e a matéria se equilibram. Enquanto no terceiro grau de mestre, o esquadro é colocado debaixo do compasso, o que permite estabelecer que a moral do símbolo é um discernimento e justifica, a saber, neste grau de mestre. Item o espírito se eleva acima da matéria, e a transcende, conforme o rito adotado pela loja. Por exemplo, no Adoniramita, o compasso é utilizado no cerimonial de iniciação ao primeiro grau, no momento em que é pronunciado o juramento que o ligará à maçonaria, quando o recipiendário apoia sobre o peito as pontas de um compasso ou seguro pela mão esquerda. Venerável mestre diz: segundo o pesquisador e autor Hagon, quando o compasso é colocado sobre o peito nu, entendido como o alojamento da consciência, deve lembrar ao recipiendário que em sua vida passada, seus objetivos e iniciativas nem sempre podem ter sido regrados por esse símbolo de exatidão, e que, indiscutivelmente, a partir de sua iniciação, deverá sempre passar a dirigir seus pensamentos e ações.
Finalmente, o compasso, representando o espírito, deve significar que acima do sentimento, do coração, convém colocar, não a razão, seca e fria, mas antes o espírito iniciático em toda a sua transcendência. Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, acesse a descrição desse vídeo e clique no link do nosso treinamento. Fraterno abraço a todos.